Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Levemente ausente, mas sempre quando surge algum assunto interessante, daí eu volto aqui para comentar. E também porque estava num período de férias e hoje, o último dia, na verdade, já voltei ao trabalho, né? Mas como eu sou professor, amanhã que volta com aluno mesmo. Então, aproveitar hoje para descansar o restinho, né, de domingo. Mas agora eu vou tentar trazer vídeos novos com mais frequência. Então, o vídeo aqui eu vou tentar ser breve, não vou ser muito longo aqui, e comentar sobre as Olimpíadas. Está surgindo toda uma polêmica aí, eu vou dar minha opinião para vocês, explicar para quem está meio desligado das notícias. Então, já aconteceu, a sexta-feira, aconteceram as aberturas, né, das Olimpíadas de Verão, que estão acontecendo agora em Paris. Tá? A anterior foi em Tóquio, que foi no ano de 2021. Era para ter sido no ano de 2020, mas teve a pandemia. E daí foi adiado. Né? Foi uma Olimpíada relâmpago, né, do Japão. O pessoal rapidinho pegava o troféu, já ia para casa, porque ainda estava as questões sanitárias, né? Mas então, vamos comentar sobre a Olimpíada de Paris. Paris já sediou, né, os Jogos, né, lá no começo das Olimpíadas da Era Moderna. E voltando agora, aconteceram várias coisas que chocaram aí a comunidade cristã. Vou comentar mais, primeiro eu vou dar uma pincelada do que eu penso, né, das Olimpíadas, eu já vou comentar sobre esse assunto. Eu assisti às Olimpíadas não com afinco, né, mas algumas coisas me interessavam em assistir. Eu comecei a assistir os jogos desde 88, que eu nasci em 79. Então, as Olimpíadas que tiveram, eu não me lembro, teve uma em Moscou, depois que eu nasci, essa foi marcante, né, pelo final de encerramento dela. Teve o mascote, né, quando conseguiram fazer o mascote chorar, o ursinho Misha, mascote da Olimpíada de Moscou. Depois teve uma que foi em Los Angeles, em 84, e eu acompanhei flashes, não lembro de tudo, da Olimpíada de 88, que foi em Seul, na Coreia do Sul. Daí já mais crescido, acompanhei Barcelona, eu lembro que teve o ouro inédito do Brasil no vôlei, aquele time espetacular de basquete dos Estados Unidos, o Dream Team. Depois eu assisti também a de Atlanta, e eu lembro que na época da faculdade aconteceu a Olimpíada de Sydney, na Austrália. Depois uma que foi muito marcante, né, que marcou aí a volta, né, para Atenas, né, porque Atenas foi a primeira cidade das Olimpíadas modernas, lá no final, né, do século XIX. Daí voltou para Atenas. E também foi uma festa, né, muito grande. Depois foi assistir também não me engano, foi em Pequim, né, 2008, depois Londres, Brasil. E aí assisti, né, não, agora a de Tóquio não peguei com afinco, assisti algumas coisas, e agora chegamos em Paris. E Paris, né, uma cidade que, infelizmente, Paris ela está totalmente entregue à cultura woke. Né? E a cultura woke? Woke, que é do verbo do inglês wake, né? Wake é despertar. Então, woke é alguém que foi despertado
despertado assim, por exemplo, para essas pessoas, o conservadorismo, essas pessoas da cultura woke, né? O conservadorismo, os valores cristãos são ultrapassados, daí a pessoa corta para novos valores, né? Valores modernos, progressistas, segundo eles, né? Que são valores que vai contra o conservadorismo, contra a cultura ocidental cristã, né? Então, Paris, ela está... França, mais Paris, né? Paris é a capital, e está inundada com essa cultura, e aconteceram várias coisas desagradáveis aí na cerimônia de abertura, né? Vou comentar algumas coisas aqui e vou colocar aqui na tela para vocês. Tá? Bom, a cerimônia de abertura é sempre uma coisa muito esperada, porque feita com muita antecedência. Geralmente, né, são pessoas que contratam pessoas assim muito criativas para fazer algo inesquecível para o público que está lá assistindo, né? Mas essa daí foi muito criticada por ferir valores cristãos. Eu vou comentar aqui para vocês, né? Então, vou colocar aqui na tela uma famosa arte que vocês devem conhecer muito bem, né? A Santa Ceia de Leonardo da Vinci, que está exposta na Itália, né? A famosa obra onde tem Jesus e os discípulos, né? Seria bem no momento em que Jesus anuncia que um deles iria traí-lo. E isso aí foi e o espanto, né, dos discípulos na arte, né? E o que aconteceu nos jogos, na abertura, tava até um espetáculo aqui em que houve um momento aqui de sátira, de uma coisa realmente blasfema, né, contra a obra, né? Vou colocar aqui para vocês, né? E o texto está dizendo aqui, né? As Olimpíadas zombam abertamente da última ceia de Jesus, enquanto drag queens vestidas de mulheres desempenham o papel de discípulas, enquanto uma mulher plus size aparece no meio simbolizando Jesus usando uma coroa gigante, né? Então foi, né, uma zombaria mesmo. Não parou por aí, né? Teve um show um espetáculo musical que está aqui. Eu coloquei tudo isso eu estou tirando daquela rede social X, que é o antigo Twitter. Performance demoníaca durante a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris, enquanto a banda francesa de heavy metal Gojira espalha sangue falso no ar, enquanto Maria Antonieta, sem cabeça, fica em uma janela aberta. Olha aí, também acabando, né, não respeitando, né, a história, né? Aí, remetendo aos terríveis eventos da Revolução Francesa, certo? Então, viu que coisa. Isso daí para todo mundo vendo na televisão, né? Adolescentes, jovens, tudo, né? Coisa horrível dessa, né? E o cristianismo sendo atacado aí, né? O cristianismo, na verdade, na França, ele já está sendo atacado há anos. E a imprensa não fazendo assim... Fazendo pouco caso, desdém disso tudo. Ou, assim, às vezes noticiam quando uma coisa... isso aí é muito relevante, vamos ter que noticiar, tipo... que aconteceu há alguns anos, quando a igreja, né, famosa, histórica de Notre Dame, foi incendiada. E uma história muito mal contada, né, como houve aquele incêndio. E
E até hoje estão empurrando com a barriga o conserto dela, né? Os reparos, que é algo assim, uma igreja histórica, tem de séculos. E uma coisa assim. Várias igrejas também cristãs, tanto protestantes e católicas, estão sendo queimadas na França. A França está crescendo muito a população islâmica de lá. Com todo respeito aos islâmicos não radicais que existem, né? Mas quando tem os radicais, eles são radicais mesmo, né? Eles são e eles atacam mesmo. E tanto que o cristianismo é proibido em vários países do Islã, proibido mesmo, né? Não pode ter nenhuma Bíblia. E está acontecendo isso, mas vocês viram que esse pessoal, eles não tiram sarro do Islã na abertura aí. Embora a população do Islã esteja crescendo muito na França, em Paris, eles nem ousam, né, fazer uma sátira ao Islã, porque a gente vê que eles iriam responder de forma agressiva, né? Teve até eu vou ver se eu acho aqui, teve mesmo nesse mesmo Twitter aqui, eu vou procurar, eu abri aqui o Twitter, Twitter não, né, o X que chama agora, mas teve uma pessoa que postou assim, se essa aberração de hoje, que foi os drag queens, né, simbolizando Santa Ceia ali, se isso tivesse sido feito para vilipendiar o Islã, todas as delegações de países muçulmanos deixariam os jogos imediatamente. Eu apostaria um rim nisso. E é verdade. Mas daí eu respondi embaixo, né? Não só isso, meu caro. Não só deixariam, né, o país. Paris estaria em chamas nesse exato momento, tenho certeza. Vão botar fogo lá e botar para quebrar. Porque eles respondem mesmo. Lembram do 2015 aquele jornal satírico Charlie Hebdo, que fazia sátira, né, as religiões, Islã também. Todos os cartunistas morreram lá. Entrou um radical e metralhou, né, todo mundo lá. E esse jornal fazia sátiras pesadas, blasfemas contra o cristianismo, mas o cristão ele não tem uma índole violenta, no modo geral. E o Islã sim, né? O Islã, tanto que o jornal depois fechou, uns anos depois. Até tentaram prosseguir, mas não deu certo, né? E esse é só um dos casos, né? Teve um caso lá também na Dinamarca, que um cartunista resolveu vilipendiar Maomé e também foi jurado de morte. E o cristianismo, que é uma religião da paz, né? Ele sofre ainda com isso, né? Por exemplo, aqui, ó, manifestações cristãs não são, né, permitidas, né, eu vou colocar aqui, mas eu esqueci antes de mencionar uma outra coisa aqui também, ó. Por exemplo, agora uma outra postagem. Isso aqui foi histórica, né, que Muhammad Ali, ele que sempre tem uma celebridade que acende, né, a pira para os jogos começarem. Mas em 96, né, foi o Muhammad Ali que foi histórico, né, que ele estava já sofrendo com Parkinson, né, estava se tremendo todo. Eu assisti ao vivo isso e ele acendeu. E desse ano foram três homens, aqui está escrito 3 homens vestidos de mulher segurando, né, a tocha olímpica. Você vê a diferença.
poderiam ter pegado, né, um símbolo, um esportista da França, símbolo lá. Pode pegar, por exemplo, Zidane, que foi um grande jogador, ou outros aí, mas não quiseram, né? Vai colocar aí 3 pessoas assim, né? Pra você ver como tá totalmente, a cultura tá em decadência na França, né? Então, como eu falo, voltando, né, o cristianismo, ele sofre aí, porque sempre quando o atleta tenta provar ali, exaltar a Cristo Jesus, ele sofre uma advertência, né? Teve um momento bonito, né? Hoje, que a Raíssa Leal, skatista, 16 anos, ela driblou a perseguição, aqui ó, a postagem, e a Raíssa Leal do skate que driblou a perseguição contra cristãos na Olimpíada. Deu um jeito de mandar sua mensagem, usando Libras, e sinalizou: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aí depois vocês podem procurar na internet e ver que ela fez essa mensagem em forma de Libras: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E teve uns dois dias atrás, um apagão na França, em Paris, né? Vários bairros ficaram sem luz, e somente a Basílica do Sacré-Cœur, desculpa, meu francês está meio enferrujado, Basílica do Sagrado Coração, somente ela estava iluminada, em meio a uma Paris totalmente apagada. Tá vendo aí na foto? Essa basílica aqui, muito bonita, por sinal. Eu tive a oportunidade de ir para a França em 97. Eu passei de ônibus em frente, não cheguei a entrar, mas é muito bonita, né? Basílica do Sagrado Coração. E todos esses atletas que tentam, né, demonstrar sua fé acabam sofrendo uma advertência, às vezes uma punição, e pessoas que realmente zombam do cristianismo, como a gente viu aí, na abertura não acontece nada, né? Agora tá normal isso aí, né? Você vê que o verdadeiro inimigo, né, da cultura woke é o cristianismo. São os valores conservadores. E isso aí vai cada vez piorar. Antigamente isso era uma coisa mais velada, mais disfarçada, agora já está toda escancarada aí, para quem quiser ver. Mas não esqueçam que Deus está no controle e que, né, infelizmente as Olimpíadas são um evento pagão, né, porque é um evento aí que simboliza paganismo, deuses da mitologia grega, e ali, né, o paganismo não compactua com o cristianismo, que nem água e óleo, né, não se mistura. Então é um evento que, embora tenhamos momentos marcantes de esporte e tal, mas em geral é um evento que não tem nada de bom, né, nos bastidores. Certo? Então a gente tem que ficar ligado nisso e lembrar sempre que Deus está no controle, apesar de todas os ataques que o cristianismo vem sofrendo, né? Sofreu muito ao longo da vida, da história do mundo, né? Império Romano, teve já vários outros cruzadas, vários outros, a Revolução Francesa, e aí estamos aí firmes e fortes, né? Então é isso, que Deus continue nos dando força para a gente prosseguir num mundo que cada vez mais está entregue, né? Essa aí, vou orar, né, pela França, porque um país que tem uma história bonita, que começou bem cristão, a história da França, uma história bonita no começo,
que tem aí, né, símbolos cristãos muito bonitos, né, igrejas, e que essa história não morra, certo? Então, essa é a minha opinião. Quero a opinião de vocês. Deixe o like, compartilhe para esse vídeo chegar em mais pessoas e que tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Deus.